Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Essa é a nossa bendita esperança, Jesus breve virá. Foi Ele quem prometeu e sua palavra é fiel e verdadeira. Essa é a maior esperança de todos os tempos. Todos os filhos de Deus, todos os cristãos espalhados pelo mundo inteiro, de todas as denominações religiosas, creem na promessa da segunda vinda de Jesus. E a nossa confiança está, como já disse, baseada na palavra do Senhor. Ele prometeu e Ele virá. Tomara que quando Ele retornar em glória e majestade, Ele encontre a você e a mim, a nós todos preparados para seu encontro. E a partir daí começa a eternidade para os filhinhos de Deus. Bênçãos do Senhor sobre você e sobre sua casa, e muito obrigado pelo carinho de sua audiência, porque mais uma vez você escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, agora para o programa A Voz da Profecia. Você já ouviu a primeira música do quarteto, que é sempre esse prefixo lindo, breve virá, mas ainda hoje você vai ouvir outras duas lindas músicas. E eu tenho um testemunho para você, um testemunho de alguém que está vivendo com um sábio coração, porque decidiu viver para a glória do Senhor, decidiu conduzir a sua família nos caminhos de Deus e tem hoje uma família abençoada e que testemunha para os outros a respeito do amor de Deus. Como é bom quando nós sentimos que nossa casa está abençoada, porque nós, filhos de Deus, temos um coração sábio. E esse é o tema do nosso sermão de hoje, da mensagem do programa de hoje, Coração Sábio. Nós vamos entender como Deus pode, Deus quer e Deus transforma a vida daqueles que se colocam nas suas mãos para que verdadeiramente vivam com sabedoria. Chegou a hora, estamos juntos mais uma vez no ar, a voz da profecia.
perguntar o que é sabedoria, você saberia explicar? Pois bem, sabedoria é o uso correto do conhecimento e usá-lo não apenas para benefício próprio, mas também em prol do outro. Aos olhos do cristão, sabedoria é conhecer bem a Bíblia e saber usá-la. É olhar para a vida com os olhos de Deus. A sabedoria nos dá a condição de fazer as escolhas certas. Gilberto Mack nos conta quais foram suas escolhas ao longo da vida. Eu era católico praticante e com 12 anos de idade, um domingo de manhã, o padre fez uma pergunta e aquela pergunta era para mudar a minha vida. A pergunta dele foi a seguinte: quem gostaria de conhecer a Bíblia aqui como realmente ela é, a verdade? E ele falou assim: olha, eu não tenho condições de lhe dar essas verdades, mas vai no bazar do seu Natal e compra Bíblias, porque chegou bastante Bíblia da Edições Paulinas lá. Eram umas Bíblias grandes, pesadas. Cheguei em casa, falei com a minha mãe prontamente comprou a Bíblia para mim. Quando o padre falou para mim comprar a Bíblia, eu fiquei encantado, porque eu falei: Bíblia, eu vou ter uma Bíblia, será que eu vou conseguir ter uma Bíblia? Eu nem sabia o que era a Bíblia. Na verdade, eu nem sabia que era uma Bíblia. Eu já tinha 12, 13 anos, não sabia que era uma Bíblia. Quando a minha mãe comprou a Bíblia, para mim aquilo era um tesouro. E eu comecei a estudar a Bíblia, gostando das histórias de José, aí, dos irmãos dele, Jacó e tal. Mas quando chegou no Êxodo 20, não teve jeito, né? Eu me impactei com o sábado e não teve mais jeito. Ao correr atrás, né, do que ele falou, foi algo maravilhoso, né? Porque não teve jeito, né? A minha vida ia mudar daí para sempre, né? Nunca mais ia ser o mesmo, né? Escolher, uma ação tão presente em nossa vida e de tanta importância, mas que muitas vezes passa despercebida em nossa consciência. Ao acordarmos, escolhemos a roupa que vamos vestir, o caminho que usaremos até chegarmos ao trabalho, escolhemos nossos amigos que queremos por perto. Essas decisões vão determinando o nosso caminho. Gilberto escolheu seguir a Deus, mas também crê e afirma que Deus o escolheu. A Igreja Adventista surgiu na minha vida em Arthur Alvim, dentro do meu trabalho. Eu estava trabalhando e houve uma discussão sobre religião, se era batizado, se não era. Eu falei que eu era, e os amigos falaram: você não é batizado? Aquele batismo de criança não tem validade na Bíblia. Eu falei: mas como assim? Você é crente? Eu falei: nós somos crentes, nossos pais é adventista. Eu falei: adventista? O que adventista faz? Eu falei: adventista guarda o sábado. Aí tocou na minha mente o que eu havia estudado lá no passado. Aí eu peguei minha Bíblia de novo. Como eu não entendia nada, eu peguei a minha Bíblia e guardei. E comecei a estudar a Bíblia novamente. E passado aí mais alguns anos, agora eu já estava prestes a me casar, uma vontade imensa de ir para a igreja. Isso no meu coração, né? Todo ano o meu patrão me enrolava: ano que vem não vai para a igreja, ano que vem não vai para a igreja, você vai comigo. Enrolando. E com 26 anos de idade eu me casei. E com 27 para 28 eu já estava batizado. A minha esposa aceitou também, batizamos junto. Deus abençoou a vida da gente, Deus colocou na nossa vida 2 filhos muito bacanas. É o Marcos e o Eduardo. São pessoas assim que é a maior riqueza que Deus me deu. Depois da minha esposa, é claro, né? E depois de Deus também, claro. Primeiro Deus, né? Primeiro Deus. A maior riqueza da minha vida, na verdade, é Deus, né? Quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento, de sabedoria. A vida nos traz provas, é claro, ninguém fica livre disso, mas viver de maneira sábia nos dá a condição de sabermos escolher o melhor e não desperdiçarmos as oportunidades que Deus nos dá. Eu creio que foi Deus. Tudo isso aconteceu porque Deus tinha um plano na minha vida e eu tenho certeza que é isso mesmo, foi Deus mesmo. Pelo que aconteceu daquele tempo para cá, meus filhos, minha esposa, o que eu já vivi na igreja, entre altos e baixos, hoje eu me sinto muito bem, hoje eu estou muito feliz com Deus, né? Estou sendo uma pessoa bem criativa na igreja, coisa que eu imaginava que eu havia perdido pelos problemas que eu passei, mas Deus me reabilitou novamente, eu estou muito contente com Deus. Agir e viver com sabedoria para muitos é um sonho. Sabedoria talvez seja aceitar e compreender o mundo, sabendo diferenciar o que é e o que não é possível mudar. Viver exige um esforço na busca pelo equilíbrio. Muitas vezes, o caminho percorrido em busca da sabedoria traz quedas, problemas e até desilusões, mas o tempo mostra o que realmente importa para cada um de nós.
Muito bem, Gilberto, muito obrigado, amigo, por compartilhar conosco o seu testemunho. Um abraço para você, para toda a sua família, para o pessoal aí de Guararema, São Paulo. E olha aqui um detalhe, o Eduardo, que é o filho mais novo do Gilberto, ele foi o primeiro vencedor da primeira temporada do programa Bom de Bíblia aqui da TV Novo Tempo. Bom sinal, não é? Bom sinal de que esses filhos têm realmente sido orientados, estão crescendo nos temores de Deus, nos caminhos de Deus, buscando e estudando sempre a palavra do Senhor. E por falar em estudar a palavra do Senhor, olha aqui o presente que eu tenho para você. O DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Como sempre tenho dito, esse material foi preparado por nós, aqui na TV Novo Tempo, a equipe da Escola Bíblica. Nós preparamos esse material com muito carinho para ser uma luz e uma bênção de Deus na sua vida. Aqui existem 15 temas, todos baseados em ensinos do apóstolo Paulo. E o objetivo desse material é fazer com que, ao estudar esses temas, você compreenda melhor a vontade de Deus para a sua vida. Aqui existem assuntos muito importantes, como, por exemplo, Paulo e a sexualidade, Paulo e o corpo, Paulo e a lei de Deus, Paulo e a idolatria, Paulo e o domingo, Paulo e o batismo, Paulo e a igreja e tantos outros. Se você desejar esse material, é só pedir que a gente lhe manda. Pode fazer contato conosco através do telefone, nosso número 0 operadora 12 21 27 31 21. Está aí na sua tela. É só você fazer a ligação no horário comercial, ok? Outra possibilidade é de você pedir esse material através do WhatsApp. Nosso número 12981001425. Esse é o número. Manda mensagem de texto dizendo que você quer o DVD e nós vamos enviá-lo para você e vai chegar às suas mãos para que você estude a palavra de Deus através desse material. Vamos agora para um pequeno intervalo e logo depois eu volto com você para a gente abrir a Santa Bíblia e vamos pensar nesse tema lindo, Coração Sábio. Chegou a hora de abrirmos a palavra de Deus aqui no seu programa A Voz da Profecia. E aí, como é que estão as coisas para você? Tá tudo certinho? Tudo azulzinho? Eu tinha um amigo que dizia assim, tá tudo azul com bolinhas brancas. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas ele estava apenas querendo dizer assim, você está feliz, está na boa, está tranquilão, está tudo dando certinho para você? Ou, de repente, as coisas não estão assim tão boas? Eu sei que falo aqui para diferentes pessoas que vivem diferentes momentos, não é? É possível que uns estejam realmente felizes, realizados, contentes, porque tudo tem dado certinho na vida, mas eu sei que tem gente aí agora que está me ouvindo e que, se não com os olhos cheios de lágrimas, mas com o coração em prantos. E eu quero dizer especialmente para você que talvez esteja vivendo um momento difícil. Eu digo para você, segura na mão de Deus, confie no Senhor. Todos nós, seres humanos, temos lágrimas escondidas por trás dos nossos sorrisos. Enquanto nós vivemos nessa realidade presente, nós sempre vamos transitar entre alegrias e tristezas, entre realizações e frustrações, decepções, entre conquistas e perdas. Mas esses momentos de perdas, de dificuldades, de tristezas, eles podem ser vividos de duas maneiras. Uma é em desespero, em pranto, em agonia, e o outro é em submissão a Deus, em jogar-se nos braços do Senhor e clamar por sua graça e sua misericórdia. E creia, sempre que nos momentos difíceis nós buscamos a Deus com mais intensidade, então Deus transforma de alguma maneira o mal em bem. Deus faz com que os momentos áridos se tornem períodos de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento. É assim, Deus é bom. Por isso, se você vive um momento difícil, jogue-se nos braços do Senhor, confie nele para valer e acredite, de alguma maneira Ele vai transformar a maldição em bênção, porque Ele é maravilhoso. Vamos orar juntos ao Senhor agora. Pai querido, nessa hora, Senhor, eu quero te pedir por todos que estão orando comigo e que estão passando por momentos difíceis. Tu sabes quem são esses teus filhinhos e onde eles estão, Senhor. Guarda-os sob os teus paternais cuidados.
Toca a vida deles, Senhor, para que eles sejam alcançados por Tua graça e abençoados nessas horas difíceis. E eu te peço também, Pai, ilumina-nos para compreendermos Tua santa palavra. Oramos em Jesus. Amém. Muito bem, vamos então ao texto bíblico. Eu pensei no texto para começar, que está aqui no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 1, verso 6. Esse é um versinho pequeno, Êxodo, capítulo 1, verso 6. Está escrito assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Simplesmente assim, faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Eu acho que uma outra vez, até pregando aqui na Novo Tempo, ao citar esse verso, eu até brinquei dizendo assim: você poderia decorar esse verso para que, em algum momento aí que você estiver fazendo o culto, talvez com alguns irmãos da igreja, ou mesmo lá em sua casa, um culto assim em família, e alguém disser para você assim: olha, você poderia citar aí um versinho seu preferido, um versinho que você gosta, que tem uma mensagem que seja significativa para você. De repente você poderia decorar esse versinho e citá-lo nessa hora, até porque é pequeno, é fácil de decorar. Compreende? Então, digamos que está ali num culto em família e cada um vai falar um versinho que acha bonito, significativo. Aí então você cita esse versinho, você diz assim: faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E as pessoas ao seu redor vão dizer: misericórdia, o que está acontecendo com você? Ora, de tantos versos bonitos da Bíblia, você foi decorar logo esse. E você diz que esse é seu verso predileto, mas como pode ser? Um verso que está falando de morte, e muita morte. É morte de muita gente. Veja, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Morreu todo mundo que vivia no tempo de José. Como esse verso pode ser bonito? Como pode ser o verso preferido de alguém? Ou geralmente não é. Porque esse texto está se referindo à questão da morte. E a morte não é desejada, não é? A morte é uma intrusa, é uma indesejada. A gente não gosta nem de pensar em morte, quanto mais em falar a respeito de morte. E a explicação para essa nossa aversão em relação à morte é muito simples. É que nós fomos criados para a vida. Deus não nos fez para morrer. Eu gosto do texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, onde Salomão diz assim que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus criou a gente para a vida, não foi para a morte. Por isso que ela é tão indesejada. Por isso que a gente não gosta nem de pensar, quanto mais de falar a respeito de morte. Eu, inclusive, digo para você, eu não tenho nenhum plano para morrer. Ah, não tenho, não. Eu sei que isso pode acontecer, não é? Se Jesus não voltar logo e eu viver até envelhecer, vai chegar um momento que eu vou morrer. Aliás, eu posso morrer a qualquer hora. Para morrer basta estar vivo, não é? Mas eu não fico fazendo nenhum plano a respeito de morte, não. Essa coisa de comprar sepultura lá no cemitério, de avaliar preço de caixão, eu não quero nem saber disso, não. Quando eu morrer, se virem para me sepultar, quem quiser me sepultar. E, aliás, se não quiserem me sepultar, eu também não vou estar nem aí, não é? Quem está morto não sabe de absolutamente nada. Eu não faço nenhum plano para morrer, mas eu sei que se Jesus não voltar logo, isso inevitavelmente vai acontecer. Mas não gosto de ficar pensando nisso e nem de falando sobre isso. E eu sei que tem gente já incomodada aí porque eu estou falando de morte. Mas, eu preciso falar um pouquinho mais. Não se assuste, não. Não mude de canal, não desligue a TV, mas também não precisa se desesperar. Mas eu vou lhe falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. José foi um homem muito fiel a Deus. Ele viveu 110 anos. Teve muitos irmãos, era uma família grande. Até porque o pai de José tinha 4 esposas. Mas o texto bíblico diz que apesar de José ter vivido 110 anos, uma vida longa em relação à nossa, e ter tido muitos irmãos, um dia José morreu, morreram todos os seus irmãos e, conforme diz o texto bíblico, morreu toda aquela geração. Significa dizer que todo mundo morre.
Inclusive, você também um dia vai morrer. Essa é só uma questão de tempo, e talvez menos tempo do que você imagina. Uau! E aí? Assustou? Sabe que uma vez eu estava falando sobre esse assunto aqui numa igreja, era uma igreja pequena, e eu falei assim com uma ênfase bem forte, talvez mais forte do que agora, e acho que eu fiz assim um drama muito grande. Quando eu disse assim, todo mundo morre, você também vai morrer, é só uma questão de tempo, talvez seja menos tempo do que você espera. E quando eu estava falando assim com muita força, um homem se levantou no meio da igreja e ele disse assim, pastor, o senhor também vai morrer, viu? O senhor também vai morrer. E eu disse, eu sei que eu vou morrer, mas eu falei desse jeito para lhe provocar, para lhe fazer pensar, e eu estou vendo que deu certo. Deu certo. Ou a gente não gosta de pensar nesse assunto que a gente vai morrer, não é? Mas se Jesus não voltar logo, nós todos morreremos. Pense comigo, se daqui 100 anos Cristo não tiver voltado ainda, se daqui 100 anos Deus não tiver ainda colocado a mão na história desse velho mundo e definido as coisas, você me dirá, pastor, você acha que vai demorar tanto assim para Jesus voltar? Honestamente, não penso que vai demorar tanto assim. A minha esperança é que Cristo venha ainda nos meus dias. Eu tenho crido na iminência da segunda vinda de Jesus, desde que sou um garoto de 11 anos de idade. É verdade que já se passaram mais de 40 anos, Jesus não veio ainda, mas eu continuo crendo que Jesus breve virá, eu continuo esperando Jesus ainda para os meus dias, mas eu não posso afirmar que Jesus virá daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 50 anos. Vamos imaginar que daqui 100 anos Cristo ainda não tenha voltado, ainda que não seja esse o nosso pensamento. Se daqui 100 anos Jesus não tiver ainda retornado, você que está me ouvindo agora estará vivo? Eu estarei vivo? Claro que não. Mesmo os garotinhos mais novinhos que estão me assistindo aí agora, mesmo as criancinhas que talvez estejam aí agora me assistindo, mesmo vocês não estarão vivos. Se daqui 100 anos Jesus não tiver retornado, provavelmente até vocês também, meninos e meninas, estarão mortos. E vou dizer mais uma coisa. Quando o homem morre, juntamente com o seu corpo, sepulta-se o seu nome. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós não apenas, se daqui 100 anos Jesus não tiver voltado, nós não apenas estaremos mortos, mas nós também estaremos esquecidos. É assim. Os homens se esquecem com facilidade daqueles que partem, daqueles que morrem. E, aliás, quanto mais o tempo está passando e o coração humano parece que vai ficando mais insensível, mais endurecido, cumprindo as palavras de Jesus lá no sermão profético, o amor vai se esfriando. Quanto mais o tempo passa e o amor vai se esfriando no relacionamento do homem com Deus e do homem para com o próprio homem, do ser humano entre si, quanto mais o amor vai se esfriando em nosso coração, mais rápido nós vamos nos esquecendo das pessoas que conviveram conosco e que já morreram. Então, por isso que eu lhe digo, quando você morrer, não apenas seu corpo será sepultado, mas também o seu nome, porque você será esquecido. As pessoas precisam fazer coisas muito extraordinárias para serem lembradas muito tempo depois da morte. Como a maioria dos seres humanos não faz coisas extraordinárias, seja para o bem ou para o mal, então a maioria que morre é esquecida e esquecida em pouco tempo. Mas eu vou suavizar um pouco aqui essas informações tão fúnebres, tão ruins, não é? Tão assustadoras, e vou dizer uma outra coisa, mas que agora é boa, e é muito boa, e que é verdadeira. Mesmo que todos os homens se esqueçam de você, Deus jamais se esquecerá. Jesus poderá voltar daqui a 100, 200, 300 anos e nós já estarmos mortos há muito tempo, não importa. Quando Cristo voltar em glória e majestade, a palavra de Deus diz que a primeira providência do Senhor será chamar à vida aqueles homens e mulheres que viveram e morreram confiantes na sua palavra. Oh, Deus seja louvado! Os homens poderão esquecer de você, eles jamais sequer saberão o seu nome, saberão que você existiu,
Mas quando você se converte a Deus e pela fé você anda com Deus, o seu nome não apenas é escrito no livro de Deus, mas ele está registrado no coração de Deus, e o Senhor jamais se esquece de nenhum dos seus filhinhos. Quando Cristo voltar em glória e majestade, todos os que viveram e morreram confiantes nele serão ressuscitados com um corpo perfeito, imortal e glorificado, e nós estaremos a partir daí juntos para sempre com o nosso Senhor. Não é maravilhoso pensar nisso? Creia nisso. Essa é a palavra do Senhor. Agora eu quero ir com você ao texto que é central aqui na nossa reflexão de hoje. Vamos ao Salmo 90. Convido você então, se tem aí sua Bíblia, se está acompanhando o texto, Salmo 90. Vou começar com o verso 10. Esse salmo aqui é uma oração de Moisés. Moisés foi um outro grande homem de Deus. Ele viveu 120 anos. Mas apesar de ter sido homem de Deus e ter tido vida longa, também morreu. Porque todo mundo morre. Olha no verso 10. Salmo 90, verso 10. Oração de Moisés. Está escrito assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés está dizendo, olha, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Se houver vigor, a 80, mas o que passa disso é canseira e enfado. Estou falando para alguém que já tem 70, você já chegou aí na marca dos 70, você já é um setentão, uma setentona, então glorifica a Deus. Porque você é um vitorioso, você está tendo uma vida longa, os dias da nossa vida, diz Moisés, sobem a 70 anos, mas nem todos conseguem subir aos 70. Quantos já morreram antes de você? Quantos já morreram muito mais novos do que você? Então, se você já tem 70, glorifica. E eu sei que estou falando agora para alguém que já passou dos 70, já chegou à casa dos 80 anos, você é um oitentão aí, oitentona. Oh, mulher, glorifica a Deus. Louva a Deus, homem de Deus, pelo privilégio que Ele está dando a você de viver, você que já chegou aos 80 anos de idade. E tem gente aí que já passou de 80, não tem? Tem, sim. Tem gente de 90, tem gente quase com 100. Eu não sei se tem alguém que já passou dos 100 que esteja me assistindo agora. Mas Moisés diz assim, olha, setentão já é vitória. 80 é vitória maior. Agora, se passar de 80, já é vitorioso demais. Já está tão vitorioso que o negócio vai começar a complicar. O que passa disso, diz Moisés, é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele está dizendo que quando nós nos tornamos muito velhos, é natural que com o envelhecimento vem o enfraquecimento. Então a gente passa a sofrer os problemas decorrentes de uma idade muito avançada. E ele diz, tudo passa rapidamente e nós voamos. Lá em Tiago, no capítulo 4, verso 14, está escrito que nós somos como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Assim é a nossa vida nessa terra, nesse mundo de pecado no qual nós vivemos. Nós temos aqui uma existência curta, uma existência passageira. Geralmente quem é novo é que acha que a vida demora de passar, não é? Eu sei disso. Eu me lembro quando eu era mais novinho, eu queria muito fazer algumas coisas que os jovens, os adultos podiam fazer e que eu como criança não podia. E eu achava que o tempo demorava muito de passar. Eu me lembro, por exemplo, quando garoto na igreja, ouvi, não sei nem de quem foi, mas eu ouvi dizer que os meninos da igreja podiam namorar a partir dos 15 anos de idade. E eu sei que, assim, com meus 12, 13, essa informação ficou na minha cabeça. E eu pensei, mas vai demorar só quando eu tiver 15 anos. Mas ali, pré-adolescente, já meio fogozinho para namorar. E eu pensei, mas tá bom, eu vou esperar. Se a igreja diz que é 15, eu vou esperar os 15. E aí, quando cheguei aos 15 anos, eu pensei, agora é a hora, agora é para valer. Eu pensei, as meninas já podem formar fila aí, porque eu já vou começar a fazer a seleção.
Só que um dia, olha só essa, eu havia completado meus 15 anos e um dia eu estava lá na igreja, num culto jovem, e um senhor da igreja, um homem de Deus, muito consagrado, ele era um ancião da igreja, irmão Isaurino Borges. Ele já faleceu, ele já descansou no Senhor. Irmão Isaurino era um homem, assim, pelo qual eu e todos os jovens da igreja e todos os irmãos da igreja, nós tínhamos um profundo respeito por ser um homem de Deus, um homem simples, porém muito estudioso, muito culto. Ele não tinha formação de pastor, mas tinha coração e conhecimento e experiência de pastor. Irmão Isaurino, muito amado. E um dia eu estava lá na igreja no culto jovem, eu me lembro que o irmão Isaurino se aproximou de mim e me disse assim: Gilson, você está com 15 anos, não é? Eu disse: sim, irmão Isaurino, eu estou com 15 anos. Ele disse: eu vou lhe dar um conselho. E eu pensei que o conselho dele tinha alguma coisa a ver com ser pastor, com o ministério, porque eu já havia dito que eu sentia o desejo de ser um pastor no futuro. Ele disse assim: Gilson, eu vou lhe dar um conselho. E foi direto ao ponto e disse assim: deixa para você namorar quando você estiver com 18 anos. Assim você já terá começado a faculdade de teologia e você estará pronto para namorar, ok? Assim vai ser melhor para você. E eu me lembro que ele deu assim um tapinha no meu ombro e saiu. E eu fiquei olhando ele indo e me deu uma tristeza no coração, porque eu estava tão animado para namorar, não é? E ele saiu e falou assim com carinho e com autoridade, saiu, e eu pensei: Senhor, teu servo hoje não falou por ti. Essa mensagem não foi do Senhor. Essa não foi uma revelação do Senhor. Mas, bom, eu resolvi atender o conselho do irmão Isaurino. Aqueles 3 anos pareceram uma eternidade. Eu não vi a hora de chegar aos 18, mas demorou muito de passar. Bom, mas quando chegou aos 18, realmente eu tive a minha primeira namorada. Geralmente é assim. Quando a gente é novinho, a gente acha que o tempo demora muito de passar. Mas depois que você chega aos 30, 40, no meu caso, 50, aí você percebe que a vida passa, e passa muito rápido. E olha aqui uma coisa importante: essa vida, apesar de curta e de incerta, ela tem um grande valor. Sabe por quê? Porque é durante essa existência que o nosso destino eterno é selado, é definido. Deus dá a você e a mim esse período de vida, que para alguns pode durar apenas 20 anos, para outros 30, para outros 50, para outros 80, talvez até 100 anos. Mas a verdade é que Deus dá esse período de vida para que nós definamos nosso destino eterno. Essa vida é curta, ela é incerta, ela é passageira, mas ela é extremamente significativa. Lembre-se disso, porque o nosso destino eterno é definido aqui e agora, com base em nossas escolhas, nossas decisões, nossas prioridades. E o texto principal está aqui no Salmo 90, verso 12. Olha aqui, Salmo 90, verso 12. É o centro da oração de Moisés. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Como eu disse, aqui está o centro da oração. Moisés diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós tenhamos um coração sábio. Será que Moisés não sabia contar? Claro que sabia. Moisés era um homem extremamente culto. Por que ele diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias? Na verdade, essa expressão de Moisés significa apenas assim: Senhor, me ajude a entender que a vida é curta, é passageira. Me ajuda a compreender, Senhor, que eu sou mortal, que eu sou finito. Eu não sou imortal, não sou infinito. Eu não sou imbatível, não sou indestrutível. Me ajuda, Senhor, a ter consciência da minha finitude. Me ajuda a entender que eu sou mortal. Mas para que entender isso? Para viver apavorado? Para viver assustado? Com medo da morte que pode chegar a qualquer hora? Não, nada disso. Ensina-nos a contar os nossos dias, disse Moisés, para que alcancemos coração sábio. É compreender que a vida é curta para saber vivê-la da melhor maneira, vivê-la com sabedoria. Porque olha aqui uma coisa, tem muita gente por aí que pensa que está desfrutando a vida, está aproveitando a vida, curtindo a vida, quando na verdade muitas vezes está desperdiçando a própria vida,
está antecipando a morte pelas escolhas que faz, pelos caminhos por onde anda, pelas decisões que toma. O pedido de Moisés é para que Deus nos ajude a compreender que a vida passa rápido, para que a gente possa viver essa curta existência da melhor maneira, com sabedoria. Porque, como já disse, durante essa existência, nosso destino eterno está sendo selado, está sendo definido. Lá em Provérbios capítulo 9, verso 10, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ei, para ter um coração sábio, a gente precisa ter temor a Deus. E veja que esse temor a Deus aqui, por favor, não pense que é ter medo de Deus. Não. O temor a Deus sobre o qual Salomão aqui está falando é no sentido de reconhecer que Deus é Deus. É colocar Deus no seu devido lugar, que é o primeiro lugar em nossa vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, no sentido de que quando você se encontra com Deus, durante essa sua curta existência, então você começa a andar pelos caminhos da sabedoria. Você começa a ter discernimento, capacidade de compreender a sua própria existência, compreender quem você é, de onde você veio, onde você está, para onde você vai. Quando você tem temor a Deus, quando você reconhece que Deus é Deus e você o coloca na sua vida, então você compreende sua origem, você compreende o sentido da vida no presente e você olha para o futuro com esperança, porque você descobre no temor do Senhor que há um destino glorioso para aqueles que confiam em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ver outro texto lindo? Eu tenho muito carinho por essas palavras. Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. O profeta Jeremias diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar-se, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus, e faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ei, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Você está tendo muita sabedoria, você tem tido a oportunidade de ter muito conhecimento, está se desenvolvendo intelectualmente, academicamente. Você tem tido a oportunidade, está aproveitando as oportunidades que você tem encontrado na vida para estudar. E você já concluiu aí a escola básica, você já fez o curso superior, quem sabe você já fez alguma pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado. Quem sabe eu esteja falando agora para alguém que tenha pós-doutorado. Você está academicamente e intelectualmente muito desenvolvido e cada vez você tem crescido mais nesse sentido. Isso é ótimo, parabéns. Use todo esse conhecimento que você tem tido para abençoar as pessoas, para de alguma maneira tornar a vida das pessoas que estão ao seu redor mais fácil, melhor, mais confortável, mais saudável. Enfim, use tudo isso que você tem tido a oportunidade de obter, de saber, para o bem dos outros. E é claro, para o seu próprio bem. Mas olha aqui uma coisa, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Em outras palavras, não fique se achando, porque você tem tido muito conhecimento, porque você está intelectualmente muito desenvolvido. Até porque quem vive de maneira assim, orgulhosa, arrogante, usando um termo assim mais comum e popular, quem vive com o nariz empinado, entendeu, né? Assim se achando, na verdade se revela uma pessoa imatura. Arrogância é um indicativo claro de imaturidade. As pessoas arrogantes, elas vivem como se o mundo girasse em torno do umbigo delas. Isso é uma grande tolice. Isso é viver fora da realidade. Então, ok, você está bem desenvolvido intelectualmente, parabéns por isso. Use isso para o seu bem e para o bem dos outros, mas nem por isso fique arrogante, até porque, com certeza, por mais conhecimento que você tenha, tem gente por aí que sabe muito mais do que você. E, aliás, quem pensa que sabe muito revela ignorância também, além de imaturidade, porque sempre há muito mais para a gente saber do que o que a gente sabe. E o profeta diz assim, e aquele que é forte também não se glorie na sua força.
Está fortão aí? Hã? Como é que você está? Você, quem sabe, está no auge de sua juventude e você tem ido à academia, tem malhado bastante e você está musculoso, saradão, daquele tipo assim que usa aquelas camisetas apertadinhas, camiseta regata e anda com os braços assim meio abertos, barriga de tanquinho, tá assim, é? Muito bem, parabéns por você estar fazendo bastante exercício e por você estar assim tão esbelto, tão saudável, mas olha aqui uma coisa, não se glorie na sua força, você que é fortão, porque tem gente mais forte que você e, aliás, a sua força passa. Muitos velhinhos que hoje estão fraquinhos, estão até andando com dificuldade, talvez na juventude já foram tão fortes quanto você é hoje, mas o tempo passou. Quem vive envelhece e quem envelhece enfraquece. E o profeta diz assim, e o rico também, não se glorie nas suas riquezas. Você tem prosperado financeiramente, que bom, graças a Deus. Dê glórias a Deus por isso. E parabéns, porque certamente você tem se esforçado, você tem trabalhado para isso. Se a sua prosperidade financeira é fruto de trabalho honesto, e se você tem usado esses recursos para o seu conforto e o conforto de sua família, se você tem compartilhado essas bênçãos materiais com pessoas necessitadas que estão ao seu redor, se você tem sido fiel a Deus e inclusive patrocinado a obra de Deus, a pregação do Evangelho com seus recursos, ei, está tudo bem. Você não precisa ficar com nenhum sentimento de culpa porque você está enriquecendo. Aproveite a riqueza, desfrute a riqueza. Dentro desses conceitos e desses cuidados todos de fidelidade a Deus, de ajudar os outros a partir da sua própria família e todos os necessitados que você puder ajudar. Mas olha aqui uma coisa, não se glorie o rico nas suas riquezas. Não faça das suas riquezas a razão da sua vida. Porque as riquezas passam, de uma hora para outra a gente pode perder tudo, quantos já perderam tudo que tinham e hoje não tem mais praticamente nada em termos de riqueza material. E além do mais, por mais que a gente tenha muitas coisas, as coisas satisfazem, mas de uma forma rasa, superficial. As coisas, os bens materiais, eles não satisfazem a sede da alma, a necessidade interior do nosso ser. Se fosse assim, todas as pessoas financeiramente ricas seriam felizes e a gente sabe que nem todas são. Não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar-se, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus. E eu faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Oh, sim. A justiça e a misericórdia são a base do reino de Deus, do trono de Deus e também do próprio caráter de Deus. E quando você conhece a Deus pela fé, então essas características de Deus, de alguma maneira, elas são transferidas para você. Claro que você e eu nunca seremos como Deus, mas a gente fica nós ficamos um pouquinho parecidos com Ele. E Deus coloca justiça e misericórdia em nosso coração. E quando a gente tem justiça e misericórdia na vida, nós obtemos um coração sábio. Deus lhe abençoe. Deus abençoe você e toda a sua família, toda a sua casa, para que vocês todos tenham um coração sábio, para que vocês todos tenham sabedoria para viver, porque é nesse encontro com Deus que a gente encontra o verdadeiro sentido da vida. Chegou a hora da gente ouvir música aqui no programa A Voz da Profecia. E os meus amigos do Quarteto Arautos do Rei já estão preparados para cantar Se Ele Não For o Primeiro. Esse é um dos clássicos dos Arautos do Rei. Ouça essa música, preste atenção nessa mensagem e deixe Deus agora, através da música, falar ao seu coração. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver
só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Muito obrigado, amigos. E essa é uma grande verdade, não é mesmo? Se Jesus não for o primeiro em nossa vida, então não é mais nada. Não passa de uma ilusão, uma mera ilusão. Mas quando Jesus é o primeiro, quando Jesus é nosso companheiro do dia a dia, quando pela fé nós vivemos com Cristo, então nós vencemos, porque a vitória de Cristo torna-se a nossa vitória.
Mas para isso a gente precisa ter um coração sábio. Para isso nós precisamos buscar a Deus todos os dias e colocar Deus como prioridade em nossa existência. Você se lembra quando Jesus fazia o Sermão do Monte? Mateus capítulo 6. Em determinado momento Jesus disse assim: não ajuntem para vocês tesouros sobre a terra, porque os tesouros que são ajuntados, acumulados aqui, eles são corroídos por ferrugem e roubados por ladrões. E Jesus prosseguiu dizendo assim: ajuntem para vocês tesouros nos céus, porque os tesouros que estão no céu, eles não são corroídos por ferrugem, eles não são roubados por ladrões. E Jesus concluiu o raciocínio dizendo assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A verdade é que os nossos tesouros guiam o nosso coração, eles controlam e conduzem a nossa vida. Qual é o seu tesouro maior? Qual é a razão da sua existência? Você está se firmando em coisas, em pessoas? Cuidado. As coisas passam, as pessoas também passam. As coisas todas, diz a Bíblia, que há nesse mundo serão destruídas, serão queimadas pelo fogo. Há poucos dias falamos sobre isso aqui no programa, não é? E as pessoas, por melhores que sejam, por mais bem intencionadas e por mais que gostem de nós, elas também passam, elas também falham. As pessoas erram, elas nos decepcionam, você sabe disso. Você deve medir os outros a partir de você mesmo. A gente conhece as pessoas conhecendo a nós mesmos. Somos todos fracos e todos falhos. A nossa segurança está no Senhor e unicamente em nosso Senhor. Por isso peçamos a Deus que nos ajude a acumular tesouros no céu. E sabe quando é que a gente acumula tesouros no céu? Quando tudo que nós temos e que nós somos, nós dedicamos a Deus. Nós acumulamos tesouros no céu quando nessa vida nós vivemos para a glória do Senhor. Nós colocamos Deus em seu devido lugar, que é o primeiro lugar. Aí a gente passa a ter um coração sábio. Aí a gente aproveita verdadeiramente essa curta existência. E aqui, o nosso destino eterno é selado para sempre com Deus. Oh, tomara que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Deus tenha compaixão de todos nós e nos dê um coração sábio, para que nós não nos confundamos, não nos atrapalhemos nesse mundo de tantas sutilezas, de tantas artimanhas, de tantos engodos. Que a nossa esperança e a nossa confiança estejam no Senhor, para que assim a gente viva com propósito, tendo um coração sábio. Vamos orar? Pai querido, maravilhoso Deus, nesta hora, Senhor, eu te peço, por mim e por todos que oram comigo, para que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude, a fim de que nós aproveitemos essa vida com sabedoria, vivendo de maneira digna, sendo bênção para os nossos semelhantes. E quando a eternidade começar para os teus filhos, que estejamos todos lá e alcancemos essa vida imortal e feliz em tua presença. Oramos agradecidos em Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém e amém. Bênçãos de Deus para você e sua família. E assim nós chegamos ao final de mais um programa A Voz da Profecia, agradecendo pelo carinho de sua audiência. E se o Senhor permitir, a gente se vê na próxima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.